gráfico da função do primeiro grau. Temos aqui uma função do primeiro grau, que é a função afim. Sua fórmula é y igual a vezes x mais b, onde o a representa o coeficiente angular e o b representa o coeficiente linear. Nós temos aqui a seguinte condição: a maior que zero, significa que o número está aqui, é um número positivo, pode ser qualquer número, mas positivo, e o b também maior que zero. Então, os dois números, tanto o que está aqui quanto o que está aqui, são números positivos maiores que zero. Nesse caso, nós vamos ter um gráfico com este formato, onde a reta que representa essa função é essa daqui. E esse ponto do eixo y representa o b. Então, o número que está aqui, estará aqui também, que é o coeficiente linear. Toda vez que a reta forma com um eixo x um ângulo de abertura menor do que 90 graus, essa função é denominada uma função crescente. Nós temos duas maneiras de analisar se uma função é crescente ou decrescente. A primeira é pelo valor do a. Então, toda vez que o a for um número maior que zero, esse número que está aqui for um número positivo, a função é crescente. Além disso, nós podemos analisar pela posição da reta, o ângulo que a reta forma com o eixo x. Então, se a reta estiver formando com o eixo x um ângulo menor que 90 graus, isso significa que a função é crescente. E sempre lembrando que o coeficiente linear b é o número que está exatamente sobre o eixo y. Podemos ter também uma função afim deste tipo aqui. Y é igual a menos a vezes x mais b. O a representa o coeficiente angular, o b representa o coeficiente linear, só que aqui o a é negativo, ou seja, ele é menor do que zero. O coeficiente b continua sendo positivo, olha o sinal aqui, mais b. Então, continua sendo um número maior do que zero. Então, o coeficiente b, por ser positivo, ele é um número que está posicionado sobre o eixo y em qualquer local aqui, desde que seja acima do zero, porque ele é positivo. Então, esse ponto representa o número do coeficiente b. A reta, ela está com outra inclinação, porque dessa vez o a é negativo, é menor do que zero. Então, quando o a for menor do que zero, a reta fica posicionada no gráfico desta maneira, a formar com o eixo x um ângulo que tem uma abertura maior do que 90 graus. Nesse caso, a função é decrescente. Primeiro, porque o a é menor que zero, é um número negativo, e segundo, porque a reta da função, ela forma com o eixo x um ângulo maior do que 90 graus. Então, nesse caso, a função é decrescente e o seu gráfico fica desta maneira. Temos aqui um outro modelinho de função, né, de gráfico de função afim. Nesse caso, nós temos y igual a vezes x menos b. Então, veja, nós temos o coeficiente angular, temos o coeficiente linear. O coeficiente angular a, ele é positivo, né? Aqui existe um sinal de mais aqui. Então, ele é um número positivo, portanto, ele é maior do que zero. Agora, o coeficiente linear, ele já vem com um sinal de menos, é negativo. Então, ele é menor do que zero, p menor do que zero. Por ele ser menor do que zero, então, ele fica aqui, continua no eixo y, só que na parte inferior. Ele é menor que zero, então ele está abaixo do zero. Aqui está o ponto B. A reta dessa função continua tendo aqui esta inclinação, que é característica quando o a é maior do que zero. Então, essa reta está formando com o eixo x um ângulo de abertura. Olha só, aqui está o eixo x, aqui está a reta. Ela forma com o eixo x esse ângulo aqui, que é um ângulo menor do que 90 graus. Então, a função é uma função crescente, tá? Independente de que o b seja um número negativo, né, coeficiente linear
tá aqui embaixo, mas a inclinação da reta forma com o eixo x um ângulo menor do que 90 graus. Então, ela é uma função crescente. Aqui nós temos uma função afim também, né? Fx, poderia estar escrito y igual, é a mesma coisa. Fx igual menos a vezes x menos b. Veja, aqui o coeficiente angular a é negativo, então o a é menor do que zero. O coeficiente linear b é negativo também, então o b é menor do que zero. São todos negativos os sinais. Então, em relação ao coeficiente b, ele fica aqui no eixo y, na parte inferior, abaixo do zero. Então, eu tenho o eixo y aqui, aqui é o zero. Na parte abaixo fica o coeficiente b. E a reta tem esta inclinação, porque ela forma com o eixo x um ângulo maior do que 90 graus. Então, essa função é uma função decrescente. Agora, nós vamos ver função linear. Então, a função linear, ela tem esta fórmula aqui. Y igual a vezes x. Veja, o a maior que zero e o b igual a zero. Não existe coeficiente linear aqui, porque não tem nenhuma soma, não tem mais b ou menos b. Tem só o a vezes x, então só tem o coeficiente angular. Portanto, o b é igual a zero. O a pode ser qualquer número aqui, né? Então, pode ser 1, 2, 3, qualquer número. Então, a vezes x. Então, aí nós temos uma função onde o a é maior que zero e o b igual a zero. Como o ponto b, ele fica no plano e ele é igual a zero, então, ele fica representado aqui, na origem do plano cartesiano. Então, esse ponto é o b, que no caso vale zero, né? E a reta tem essa inclinação aqui, né? Então, ela está aqui à direita do eixo x. Então, temos o eixo x aqui, né? Desse ponto para cá é a esquerda de x e desse ponto para cá é a direita de x. Então, a reta está inclinada à direita, está formando um ângulo com o eixo x que tem uma abertura menor do que 90 graus. Portanto, essa função é denominada uma função crescente. E são dois motivos. Crescente porque o a é maior que zero, é um número positivo. E crescente porque a sua reta forma com o eixo x um ângulo menor do que 90 graus. Aqui nós temos, então, um outro modelo de função linear, que é quando nós temos y igual a menos a vezes x. Então, nós vamos notar que desta vez o a é menor do que zero, porque é um número negativo. O b não tem coeficiente linear, porque não está somando nem subtraindo aqui. Só temos um coeficiente, que é o coeficiente angular, e ele é negativo, né? Como o b é igual a zero e o b é um ponto que fica lá no gráfico, então ele vai estar aqui, na origem do plano cartesiano, exatamente no zero. Aqui vai estar o b. E a função é negativa, portanto, a reta que representa essa função, ela forma com o eixo x um ângulo de abertura maior do que 90 graus. Então, essa função é chamada de função decrescente. Decrescente porque o a é negativo, né? O coeficiente angular negativo, e a reta está inclinada aqui para o lado esquerdo do eixo x. Então, é uma função decrescente. Retomando, então, só para não esquecer, nós temos aqui o eixo x e temos aqui a reta. Se a reta estiver formando com o eixo x um ângulo de abertura maior que 90 graus, essa função é chamada de função decrescente. E se
tivermos o eixo X, né? Aqui eu tenho a representação do eixo Y, que indica os 90 graus aqui. Nós tivermos uma reta que está formando com o eixo X um ângulo de abertura menor do que 90 graus, então nós podemos afirmar que essa função é uma função crescente. Reta que tem inclinação à esquerda de x, como é essa, função decrescente. Reta que tem uma inclinação à direita do eixo x, né? Então, ela está inclinada para o lado direito, é uma função crescente. Então, é assim que nós podemos analisar o crescimento ou decrescimento de uma função através da posição da reta que representa essa função.